Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso 15 minutos com a Bíblia e hoje nós vamos estar dando seguimento aos nossos vídeos, de estudos, onde nós estamos falando sobre o livro do profeta Daniel. O vídeo anterior nós demos aqui uma introdução e explicamos para os irmãos como ia acontecer no decorrer deste estudo, desta longa jornada que nós temos aí pela frente. Então hoje é o segundo vídeo e nós vamos estar falando sobre um tópico, tá? Deus disciplina o seu povo. E para isso eu quero ler dois versículos com vocês, que está em Daniel, capítulo 1, e o verso 1 e o verso 2, que nos diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Queridos, estudar o livro de Daniel é uma experiência fascinante. Este é um dos livros mais fantásticos da Bíblia. É histórico e também profético. O livro de Daniel descreve o passado, discerne o presente e antecipa o futuro. O livro de Daniel ele é um manual singular acerca da soberania de Deus na história. Trata-se de temas relevantes como juventude corajosa, vida acadêmica, política externa, acordos internacionais, batalha espiritual e também profecia. Aborda também temas pessoais como a santidade, oração, jejum e estudo da palavra de Deus. O livro de Daniel ele revela extraordinários milagres de Deus. Mas, sobretudo, ele também fala de muitos homens fiéis que passaram pelo vale de sombra de morte e pelos corredores da fama sem perderem a integridade. Ainda que muitas vezes esses homens cercados por um ambiente com cheiro de pecado, com toda probabilidade de pecar, eles continuaram firmes no propósito com o Senhor e mantendo a sua integridade ilibada na presença do Senhor. O livro de Daniel ele é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Deus ele abriu as cortinas do futuro e revelou a Daniel os fatos que haveriam de suceder ao longo da história, no decorrer do tempo. Então o livro de Daniel ele proclama-nos que as coisas acontecem porque Deus as determina que aconteçam. Tá? Vou repetir, no livro de Daniel ele nos proclama que as coisas acontecem porque Deus determina que os aconteçam. Então, antes de nós entrarmos na mensagem específica do livro, nós precisamos entender alguns fatos relevantes. E nós vamos começar, então, fazendo uma retrospectiva histórica. Não tem como nós iniciarmos aqui sem nós voltarmos um pouco na história e fazermos aí uma retrospectiva. Então eu convido você e nós vamos voltar um pouquinho atrás, tá? Deus chama Abraão para que ele viesse constituir uma família. E essa família tornou-se uma nação. E esta nação ela desceu ao Egito, onde permaneceu ali 400 anos. Deus tirou Israel do cativeiro. A Bíblia nos diz que com mão forte e poderosa. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito ali, desbancando as divindades do maior império do mundo.
naquela época, que era o Egito. Israel ele perambulou então no deserto 40 anos sob a liderança do grande líder Moisés. Durante 7 anos conquistou a terra sob a liderança de Josué, o sucessor de Moisés. Então surge ali a teocracia no período dos juízes. Esse tempo ele durou cerca de 300 anos, quando Israel oscilou entre pecado, juízo, arrependimento e restauração. E depois da teocracia veio a monarquia. 120 anos de reino unido sob Saul, Davi e Salomão. E com a morte de Salomão no ano 931 a.C., sob o governo de seu filho Roboão, o reino ele se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, formado por 10 tribos, teve 19 reis, com 8 dinastias, e nenhum rei piedoso. Por causa de sua obstinação e desobediência, eles foram levados cativos em 722 anos antes de Cristo, pela Assíria, e jamais foram restaurados. E o Reino do Sul, formado pelas tribos de Judá e de Benjamim, procedia da dinastia davídica. Tá? Então esse reino ele teve 20 reis e experimentou altos e baixos, momentos de glória e tempos de calamidade. Reis piedosos no trono e reis perversos e maus. Eles também experimentaram isso. Então esse reino ele alternou momentos de volta para Deus e momentos também de rebeldia, porque o povo eles abandonou a Deus e não quis ouvir a sua palavra. Então Deus enviou o seu juízo sobre a nação. Os caldeus eles vieram contra eles e Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Qual era a situação política de Judá? Vamos falar sobre qual era a situação política de Judá nessa época. No ano 608 a 597 a.C., reinava em Jerusalém Jeoaquim, que havia sido empossado por Neco, que era rei do Egito, o faraó do Egito. Isso está lá em 2 Reis 23 e o verso 34. E naqueles dias, 2 nações lutavam pelo domínio da região de Judá, a Assíria e o Egito. Então Neco, que era o rei do Egito, subiu para batalhar contra o rei da Síria. Josias, rei de Judá, temendo pela segurança de seu reino, achou melhor atacar o exército egípcio, mas morreu na batalha de Carquemins em 608 a.C. Agora Neco, que era o rei do Egito, e que agora estava com todos os trunfos na mão, ele destituiu a Jeoacás, filho de Josias, quando este havia reinado apenas 3 meses sobre o reino de Judá. E ele começou então a impor tributo sobre Judá e constituiu no lugar de Jeoacás a Jeoaquim, a Jeoaquim, irmão de Jeoacás. O castigo de Deus então foi retardado, mas não evitado. Jeoaquim ele foi um rei ímpio. Seu pai Josias, diz a Bíblia, que chegou uma vez que ele rasgou as roupas em sinal e contrição e arrependimento. Ao contrário, Jeoaquim rasgou e queimou o rolo da palavra de Deus que continha as mensagens do profeta Jeremias e mandou prender ainda o profeta Jeremias. Tal era a impiedade desse rei Jeoaquim.
Então Joaquim era também assassino, porque as mensagens do profeta Urias eram contrárias aos seus interesses. Ele também mandou matá-lo. Urias ele fugiu para o Egito, mas Joaquim mandou sequestrá-lo e ele foi trazido, à sua presença e morto também à espada. Você vai ver isso lá em Jeremias, no capítulo 26, versículo 20 ao 23. Então, esta era a situação política de Judá na época de Daniel. Agora, qual era o cenário político ao redor de Judá? Nós falamos sobre a situação política de Judá. Agora, qual era o cenário político ao redor de Judá, entre as nações que estavam à sua volta? No ano 606 a.C., novos acontecimentos vieram modificar o cenário, tanto político e militar, da conturbada região ali de Judá. Uma vitória de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre o faraó Neco, rei do Egito, consolidou a Babilônia como nova potência mundial em ascensão. O Egito e a Síria, eles haviam disputado o predomínio, mas a luta enfraqueceu tanto uma nação quanto a outra. Assim, a Babilônia ela foi quem mais ganhou com essas brigas da Síria e do Egito. Como diz um ditado que eu acredito que você já conheça, quando dois cães brigam por um osso, pode aparecer um terceiro e levá-lo esse osso de uma maneira tão fácil. Foi isso que aconteceu com a Babilônia, Porque enquanto o Egito e a Síria brigavam, eles enfraqueceram, e a Babilônia conseguiu então entrar e conquistar toda aquela região. Então Nabucodonosor ele fez 3 incursões sobre Jerusalém em 606 a.C. Levou cativo, primeiro, os nobres, entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e levou também os vasos do templo em 597 a.C. Noutra incursão, ele levou mais cativos. O rei Joaquim rendeu-se à resistência de Nabucodonosor. Então, nesse tempo, também foi ao cativeiro o profeta Ezequiel. Foi nesse tempo que Ezequiel foi levado também cativo. Então, após 18 meses, Nabucodonosor sitiando as cidades, os exércitos do rei da Babilônia saqueando as cidades de Jerusalém, levaram tudo, arrasaram-na totalmente, destruindo também, inclusive ali, o templo de adoração dos judeus. O rei Zedequias ele foi capturado quando tentava fugir e levado à presença de Nabucodonosor. Os seus filhos de Zedequias, eles foram mortos em sua presença, seus olhos foram vazados e ele foi levado cativo ali para a Babilônia com o seu povo. Então esse era o cenário político ao redor de Judá. E qual era o cenário espiritual de Judá? Qual era o cenário agora espiritual em Judá? Depois da reforma de Josias, Judá ele voltou a se esquecer de Deus. Os filhos de Josias não temiam a Deus como ele temia. Os reis eles foram homens ímpios. Alguns profetas e sacerdotes também se corromperam. Os profetas de Deus eles foram perseguidos, presos e mortos. Eles não aceitavam mais ouvir a palavra de Deus. Em vez de haver quebrantamento, arrependimento e volta para Deus, o rei, os sacerdotes e o povo se endureceram ainda mais. Contudo, o rei endureceu a sua cerviz e se obstinou no seu coração, pois não voltara ao Senhor Deus de Israel. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 36 e versículo 13. E diz ainda a palavra de Deus que todos os chefes ali dos sacerdotes e o povo
aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo ali todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. Então veja, querido, que a situação espiritual de Judá também se encontrava caótica. Tá? Qual era o poder do Império Babilônico? A Babilônia, ela tornou-se o maior império do mundo. Era a senhora do universo. O reinado de Nabucodonosor ali abarcou um período de 43 anos. Durante o seu reinado, a cidade de Babilônia ela foi embelezada. As muralhas da cidade eram expugnáveis. Diz a história, com 30 metros de altura, e dava para 3 carros aparelhados andarem por cima dela. E tinha mais de 1.200 torres, as muralhas de Babilônia. Então o povo de Judá ele foi arrancado da cidade santa, e o templo também foi destruído. O cerco trouxe morte e desespero. As crianças morriam de fome, os velhos eram pisados e as jovens eram forçadas. Isso trouxe dor e lágrimas ao jovem profeta Jeremias. E é só você ler o livro de Lamentações que você vai entender. Ele chega a dizer que mais felizes foram os que foram mortos à espada do que aqueles que morreram pela fome. Então foi neste cenário que o salmista ele escreveu no Salmo 137, o versículo 1 e 9, que o povo se assentavam junto ao rio e dependuraram as suas harpas nos salgueiros e choravam e se lamentavam, dizendo: quem nos dera a cantar uma canção que cantávamos em Sião. E o próprio povo tiravam sarro deles, zombavam deles, dizendo: canta uma daquelas canções que vocês cantavam em Jerusalém, canta uma daquelas canções que vocês cantavam no templo. E eles, com as harpas penduradas nos salgueiros, chorando, se lamentando, tristes, porque não podiam cantar no cativeiro. Tamanha foi a derrota que eles chegaram então a se esmorecer. Esta era a situação de Judá no tempo de Daniel, na época de Daniel. Mas eu volto a repetir aos irmãos, quando nós iniciamos este vídeo sobre o tema que nós iríamos falar hoje: Deus castiga o seu povo. Quando o povo ele se rebela, desobedece a palavra do Senhor, Deus vem com a correção, Deus vem com o castigo. Para o quê? Para tornar o povo a lembrar-se dele. É como um pai castigando o seu filho. Então, nesse vídeo, queridos, nós demos aqui o lampejo, demos aqui todos os detalhes da situação política de Judá, situação política que o cercava, situação espiritual de Judá, qual era, e também o poder de Nabucodonosor da Babilônia nessa época. No próximo vídeo nós vamos entrar então sobre Deus disciplina o seu povo quando este deixa de obedecer a sua palavra, ok? Não perca o outro vídeo, e que Deus possa abençoar a tua casa, Deus possa abençoar a tua vida, Deus possa abençoar o teu ministério. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus.